Olá pessoal, vamos então começar mais uma aula virtual e o tema da aula de hoje é a sociedade em rede, do conhecimento à política, que é um texto do Manuel Castells. Vamos fazer um comentário sobre esse texto, na verdade. Antes de entrar no texto do Castells, eu gostaria de fazer de rememorar um pouco a nossa sequência de curso. O nosso curso ele vai começar no módulo 1, tratar das questões do trabalho, a relação entre trabalho e tecnologia. O trabalho, que é a atividade humana mais importante que nós exercemos na sociedade atual, ele está em um processo de crise, que é tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista da sua disponibilidade mesmo. E isso tem a ver, muitas vezes, com a questão da tecnologia. O Castells, inclusive, vai tratar sobre isso aí. Depois, em sequência, no módulo 2, nós vamos mudar um pouco o foco e trazer a questão para a psicologia, mais especificamente para a psicossociologia. Vamos ver que tipo de personalidade a sociedade atual favorece, digamos assim. Essa é uma questão interessante, porque no século XIX, passagem do século XIX para o século XX, o Freud observou que na sociedade ocidental o problema principal era o neurótico, digamos assim. A doença, entre aspas, principal era o neurótico. O Christopher Lasch, que nós lemos no módulo 2, vai dizer que a tendência principal problemática, digamos assim, da sociedade contemporânea já é o narcisismo, não é mais o neurótico. E a gente estudou um pouco essas questões, por que os homens são narcisistas, quais são as características, e nós abordamos muito pouco no módulo 2 a tecnologia. Ela talvez apareça de forma indireta. O Lasch, por exemplo, tem um capítulo dedicado aos meios de comunicação, no caso da televisão, e como esses meios de comunicação vai influenciar vai potencializar o narcisismo, mas nós nem chegamos a ler isso aí porque também não dava tempo. Também a gente viu que uma das questões que interfere, que favorece o narcisismo é a insegurança do mundo, a insegurança que o mundo a insegurança que o mundo proporciona à psique individual das pessoas. E é claro que o trabalho, ou a crise do trabalho, tem muito a ver com essa insegurança. Num mundo onde você só vive se trabalhar e o trabalho é escasso, obviamente a psique fica muito insegura e o narcisismo é uma forma de defesa contra essa insegurança do mundo exterior, digamos assim. Mas isso só de forma indireta. A gente pouco tratou de tecnologia no módulo 2. Agora no módulo 3, quando a gente vai tratar de sociedade em rede e também de internet, o foco principal vai ser na tecnologia, porque a sociedade em rede ela só existe por conta, ela por definição existe por conta das tecnologias da informação. E também aqui no módulo 3 nós vamos fazer o que nós não fizemos no módulo 2, que é relacionar esses problemas da identidade que o Lasch apontou, do narcisismo, com a tecnologia, mais especificamente com a internet. Então, para vocês verem que tem uma certa sequência. No módulo 3 também vai aparecer as questões do trabalho. Nesse texto que nós vamos ler agora do Manuel Castells, ele vai tratar do trabalho também, da crise do trabalho ou da suposta crise do trabalho. Então, existe uma certa continuidade no nosso curso. Eu queria só que vocês conseguissem ver essa continuidade, para que a gente não fique, digamos assim, cada módulo é uma esfera isolada boiando no espaço. Não, existe uma certa sequência, uma certa inter-relação entre os módulos. Bom, feito essa contextualização, vamos passar ao autor, o Manuel Castells. Manuel Castells nasceu em 1942, na Espanha. A formação dele é sociologia, então o que nós vamos ver aqui é um texto de base sociológica. Foi professor nas universidades de Paris, Berkeley e Catalunha, e ele tem uma origem marxista,
Ou seja, ele começou como um sociólogo marxista. Isso é importante porque na sociologia o marxismo é muito forte, né? As pessoas dizem assim, na verdade existe uma sociologia marxista e outra não marxista, normalmente weberiana, né, do Max Weber. Mas depois, justamente quando ele começou a estudar as tecnologias da informação e da comunicação na década de 80, ele se distanciou do marxismo. E, digamos assim, se tornou um sociólogo um pouco mais pragmático, digamos assim, um pouco mais versátil, não ligado mais às ideias marxistas. É interessante porque no texto vai dar para a gente ver bem isso, que ele praticamente não recorre a Marx, né? Então é interessante a gente saber a formação individual, a formação acadêmica, a trajetória acadêmica do Castells. Quais são as ideias básicas do Castells, né? Dos textos do Castells que vão tratar de sociedade em rede? Não só esse texto, mas os outros textos que vão tratar de internet, de redes. Uma ideia básica é o seguinte, olha, as tecnologias da informação e comunicação, baseadas na informática, na telemática, né, entre elas estão a internet, elas interferem na estrutura da sociedade. Ou seja, interferem de forma muito profunda. Quando eu falo estrutura, né, não é à toa que o Castells usa esse termo estrutura. Estrutura é o que sustenta a sociedade. Então, as tecnologias da informação para ele vão interferir no núcleo da sociedade, né? Vão dar uma identidade para a sociedade. A outra ideia cara ao Castells é que essas sociedades que são estruturadas por essas tecnologias da informação e da comunicação, por essas novas tecnologias, elas se tornam um outro tipo de sociedade, que não é mais a sociedade industrial que prevaleceu até a década de 70, mais ou menos. Essa sociedade que é transformada e que vive por meio, que é mediada pelas tecnologias da informação e da comunicação, elas se configuram em sociedade, o que eles chamam de sociedade em rede. É isso que a gente esse conceito que nós vamos explorar neste texto do Castells, né? Ele vai explorar e eu vou tentar passar um pouco para vocês, fazer uma leitura junto com vocês dessa exploração que ele vai tratar da sociedade em rede. Um nome alternativo da sociedade em rede é capitalismo informacional. Mas basicamente o que vai prevalecer no texto do Castells é o conceito sociedade em rede, que é a sociedade mediada, transformada pelas tecnologias da informação e da comunicação. Passando ao texto especificamente, a primeira frase do Castells vai afirmar que a sociedade atual está em processo de transformação estrutural desde os anos 80, ou seja, ela está mudando no seu cerne, no seu núcleo, está mudando radicalmente desde os anos 80. Ou seja, então ele vai trabalhar o seguinte, olha, a sociedade que nós temos hoje, que é a sociedade em rede, é uma coisa. A sociedade que existia antes dos anos 80, que eles chamam de sociedade industrial, era uma outra sociedade. Ela é estruturalmente diferente da atual. E esse processo de transformação, né, que envolve várias dimensões, né, sociológicas, políticas, econômicas, esse processo ele é baseado nas tecnologias da informação e comunicação, surgidas nos anos 60. Ou seja, essa transformação estrutural, porque a nossa sociedade está passando desde a década de 80, ela é baseada nas tecnologias, ou seja, ela é baseada numa tecnologia, mais especificamente na tecnologia da microinformática, que surgiu nos anos 60, mas só começou a transformar a sociedade nos anos 80.
Aí fica parecendo, quando ele afirma assim, que apareceu uma tecnologia, a sociedade muda. Ou seja, parece que dessa forma como eu expliquei as coisas aqui e como ele introduz o texto dele, fica parecendo o seguinte, que a tecnologia ela determina como vai ser a sociedade. Aí ele vai fazer ressalva, não é isso que acontece. A tecnologia não determina a sociedade. É a sociedade que dá forma à tecnologia de acordo com as suas necessidades. Ou seja, a tecnologia aparece e a sociedade é que vai dando forma à tecnologia. Aí depois ele faz um outro contraponto. Ele diz assim, mas a tecnologia é uma condição necessária para essa transformação estrutural. Ou seja, sem a tecnologia você não tem a transformação estrutural. Mas por outro lado, é a sociedade que dá forma à tecnologia de acordo com as suas necessidades. Isso é uma discussão filosófica que é o seguinte, é muito presente na sociologia, na filosofia, que é a questão até na biologia, né, na evolução humana. Quer dizer, uma tecnologia transforma a sociedade quando surge automaticamente ou não, ou é a forma como a sociedade se organiza que incorpora as novas tecnologias de uma determinada maneira. O Cassius está querendo fazer um contraponto, um meio termo aqui, digamos assim. Em suma, isso aqui eu escrevi sua, gente, é em suma, tá? Em suma, a sociedade e a tecnologia, elas vão se interferir mutuamente. Uma vai transformar a outra. Quer dizer, quando surge uma nova tecnologia, é impossível que a sociedade não se transforme. Mas, por outro lado, a tecnologia não obriga a sociedade a ir num caminho só, né? Aquele caminho específico. Não. A forma como a sociedade já está organizada também vai moldar a maneira como ela vai se transformar usando aquela tecnologia. O Cassius tenta fazer esse meio termo e vai tentar dizer o seguinte, olha, é uma que transforma a outra, uma influencia a outra mutuamente. Antes da gente entrar no texto específico, né, e antes do Cassius entrar nos assuntos da sociedade em rede, ele tenta fazer um esclarecimento, né, ele deixa isso claro já no começo do texto, o que são as tecnologias da informática e da comunicação. Elas são um conjunto de tecnologias. Um conjunto de tecnologias que vai unir telecomunicações e informática, microeletrônica, redes, né? E entre essas tecnologias está a internet, que é a que mais digamos assim, mais nos afeta do ponto de vista do cotidiano. E talvez seja realmente a mais importante dela. Então, uma coisa é a esfera tecnológica, são as técnicas que os homens constroem. A tecnologia, a novidade da nossa época, surgida na década de 60, mas que começou a causar impacto na década de 80, foram justamente as tecnologias da informação e de comunicação. Ele até faz uma comparação que a novidade na época do início do século XX eram exatamente as tecnologias elétricas, era a eletricidade. Né? E agora a novidade que aparece para a gente é a tecnologia informática. Bom, isso são as tecnologias, é uma coisa. A outra coisa é o conceito de sociedade em rede. A gente pensa que sociedade em rede é a mesma coisa que internet. E é diferente. Né? Internet é uma tecnologia de informação e comunicação. Sociedade em rede é uma forma de organização social baseada em redes. Ou seja, não necessariamente redes, não precisa ser necessariamente... quando se fala em redes, depois a gente vai ver isso aí. Quando se fala em redes, não precisa ser necessariamente redes tecnológicas, né? Então, a sociedade em rede, como o Cassius vai dizer, ela é uma forma de organização social, ou seja, aquilo que os sociólogos chamam de estrutura social. É uma maneira da sociedade se organizar. E para o Cassius, a sociedade em rede, como ela se organiza hoje em nível global, só é possível com as tecnologias da informação e comunicação. A sociedade em rede, o conceito dele de sociedade em rede só é possível porque
existem as tecnologias da informação e comunicação, que são, ele vai dizer mais para frente, a coluna vertebral tecnológica da nossa sociedade. No momento atual, para o Cássio, nós já estamos na sociedade em rede. Ele diz que essa transição da sociedade industrial para a sociedade em rede, até em alguns lugares, pode não ter se completado ainda plenamente. Porque ela chega em graus variados de acordo com determinadas culturas e sociedades. Mas ele diz que nós podemos ter certeza que estamos já em sociedade em rede. Não estamos mais no momento imediatamente anterior à nossa sociedade, que é a sociedade industrial. A sociedade industrial que, segundo ele não fala datas de forma precisa, mas aparentemente durou até a década de 70. A partir da década de 80 já começa uma transição para a sociedade em rede, e essa transição parece que foi rápida, e ele diz, nós já estamos na sociedade em rede. Bom, feito esses esclarecimentos conceituais, porque é importante esclarecer os conceitos, porque para a gente saber o que a gente está dizendo no texto especificamente, né? Os conceitos são muito importantes. Vamos esclarecer a questão da novidade. Por exemplo, o Castells não gosta desse termo, sociedade do conhecimento ou sociedade da informação. Esses dois termos para ele estão equivocados. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, todas as sociedades sempre foram sociedade do conhecimento, sociedade da informação. Em todas as sociedades o conhecimento foi extremamente importante. Então esse termo não diz nada. Ele não vai caracterizar a nossa sociedade, por quê? Porque ele caracteriza todas as sociedades. Por isso ele prefere o termo sociedade em rede. E ele vai fazer um outro esclarecimento. Ele vai dizer assim, olha, a rede por si só é uma forma social bastante antiga. Ela não é novidade, na verdade. Por exemplo, quando você tem a rede de amigos que você constrói, você tem isso desde que o homem é homem. A rede de pequenos comércios, desde que existe comércio, você tem uma rede comercial, né? Que vem do produtor e vai para o comerciante, vai até o consumidor. Aquilo ali é uma rede. Então a rede é tão antiga quanto o homem. A novidade, então por que o conceito de sociedade em rede é novo? A novidade é que a rede, esse conceito antigo de rede, essa forma social antiga, agora é articulada por redes tecnológicas, baseadas na microeletrônica, na informática e nas telecomunicações. Ou seja, a novidade é que a antiga rede agora, ela é baseada na tecnologia da informática. Essa é que é a novidade. E o que essa novidade vai acarretar quando as tecnologias são aproveitadas pelas redes antigas? Eles chamam as redes antigas de históricas, ou seja, as redes antes das tecnologias da informação e da comunicação. Bom, as redes antigas, elas têm algumas vantagens. Vamos conhecer algumas vantagens das redes antigas. Elas são formas sociais flexíveis e adaptáveis. Ou seja, eu acrescentaria, elas são ágeis também. Elas se adaptam rapidamente. Por quê? Porque elas são horizontais. Elas não têm hierarquias. E não tem burocracia também. Então, uma rede, elas são bastante flexíveis, bastante adaptáveis. Tomam decisões rápidas. Se adapta fácil ao meio ambiente. A desvantagem das redes, nas redes antigas, é que elas não são capazes de realizar grandes tarefas ou tarefas muito complexas, muito complicadas. Aí, quando você tinha grandes tarefas ou tarefas complicadas, você tem que recorrer a estruturas verticais. Exemplos de estruturas verticais. Estado. Nós trabalhamos no Estado, nós sabemos como é a hierarquia do Estado. Exército, indústria fordista, aquela indústria do Charlie Chaplin nos tempos modernos, que cada operário faz uma coisa só.
E assim vai, igreja católica, né? E é uma estrutura hierárquica vertical, ou seja, para empreendimentos muito grandes e complexos, você tinha que recorrer a estruturas verticais. As redes não davam conta, era impossível, né? Uma rede, se você junta mais de 100 numa rede, já é muito complicado você coordenar um movimento único. Era impossível, né? Então, na sociedade industrial e nas sociedades anteriores, ou seja, desde que o homem era homem, as redes elas se restringiam à vida privada. Elas eram uma forma social mais adequada à vida privada. Eram redes de amigos, as redes de parentesco, redes de comércios, de microcomércio ali, e assim vai. Não passava disso. O mundo da produção, ou seja, poder e guerra, ou seja, esse mundo organizado que é muito mais complexo e muito maior, exigia organizações grandes e verticais. A grande empresa, o exército, a igreja, o Estado, né? Então, isso aí são as redes históricas. Bom, o que acontece quando aparecem as redes de tecnologias digitais? Quando aparecem as novas tecnologias da informação e da comunicação, essas redes antigas elas vão superar os seus limites. Ou seja, elas não eram capazes de tarefas grandes e complexas, elas vão se tornar capazes de tarefas grandes e complexas. Um exemplo, gente, interessante é esse sistema operacional que eu estou utilizando aqui, é um sistema Linux. Você fazer um sistema operacional é uma tarefa grande e complexa, tenha certeza disso. Quer dizer, um sistema operacional meia boca, uma pessoa só faz, mas um sistema operacional para ser utilizado por empresas, por pessoas, é uma tarefa grande e complexa. E esse sistema operacional Linux aqui, ele é um sistema feito através de um trabalho de rede. São vários programadores que se juntam de várias partes do mundo, começam a programar e geram um sistema operacional e vão aperfeiçoando esse sistema operacional. Ou seja, é uma rede de de programadores, né, interligada pela rede de computadores que é a internet, que vai executar essa tarefa grande e complexa que é fazer um sistema operacional. Um sistema operacional que é tão bom que as empresas utilizam o Linux como servidor, né, e não o Windows mais, porque ele é melhor do que os sistemas corporativos, como o Windows, por exemplo. Além de ser melhor, ele é gratuito, né? Então, isso é um exemplo de que como essas redes baseadas nas tecnologias digitais, elas são capazes de tarefas maiores. E elas não perdem a flexibilidade e a agilidade. Continuando no exemplo do Linux. O Linux ele é muito seguro, porque quando aparece uma falha, o código dele é aberto, os programadores, a própria pessoa que descobriu a falha, o próprio hacker que descobriu a falha, já apresenta uma solução imediatamente. E essa solução ela é quase que imediatamente absorvida pela comunidade de programador do Linux. Ou seja, o sistema operacional Linux ele é grande e complexo, feito em forma de rede, e ele mantém a agilidade das antigas redes. Ou seja, essas redes atuais, né, baseadas nas redes de tecnologia digitais, elas mobilizam muitos e complexos recursos para realizar tarefa de todas as espécies, de forma descentralizada, uma característica das redes, ou seja, sem hierarquia, mas de forma coordenada, ou seja, mantendo o foco nos objetivos, ou seja, sem dispersão. O problema das redes antigas, que não eram baseadas em tecnologias da informação, é que se você aumentasse muito a complexidade da tarefa, ela não conseguiria cumprir por conta da dispersão. Ela não tinha uma coordenação. Para ter coordenação tinha que ter hierarquia. A tecnologia ela possibilita a formação de grandes redes descentralizadas
mas ao mesmo tempo coordenadas, sem precisar de hierarquia. Ou seja, ela tem as vantagens das redes antigas e supera as desvantagens. E o Cassius vai dizer, olha, essas redes de comunicação digital, né, é que possibilitou com que as redes, ou a forma social rede antiga, ela virasse sociedade em rede, virasse uma nova forma social. Essas redes de comunicação digital, ou seja, as novas tecnologias da comunicação, da informação e da comunicação, elas formam a coluna vertebral da sociedade em rede. Elas não são a sociedade em rede, mas elas são a coluna vertebral tecnológica da sociedade em rede. Ou seja, essas tecnologias da informação são a sustentação ou são a base técnica da nossa sociedade. Isso é importante, gente, porque a sociedade, toda sociedade, elas têm base técnica. Por exemplo, uma sociedade antiga, pré-histórica, que tinha a roda, ela tinha uma base técnica diferente de uma sociedade que desconhecia a roda. E isso interferia em todo o desenvolvimento social posterior. Você ter a roda como tecnologia e não ter, interfere na forma como a sociedade se organiza. Por exemplo, as sociedades que não descobriram a roda, que não têm a técnica da roda, elas normalmente não se expandem no espaço ou se expandem de forma muito tímida. Já as sociedades que têm tecnologias, que têm a tecnologia da roda, ela tem a capacidade de uma expansão espacial muito grande, porque a roda é um meio de transporte, possibilita meios de transporte muito melhores do que os animais, simplesmente, sem roda, né? Então, todas as sociedades têm sustentação base técnica. A base técnica da nossa são as tecnologias da informação e da comunicação. Ou seja, é a informática junto com as telecomunicações. Bom, agora vamos passar um pouco para a questão de escopo da sociedade em rede. O que é escopo? Escopo são os limites, né? Os limites de um determinado conceito. O escopo da sociedade em rede é o maior possível, ele é global, ele atinge todo o planeta. A sociedade em rede nós não podemos afirmar o seguinte, olha, os Estados Unidos são uma sociedade em rede. E vamos pegar um país, o Zimbábue, um país pobre da África, que tem muito pouca tecnologia, a gente fala assim, o Zimbábue já não é sociedade em rede. Não é possível você fazer esse tipo de afirmação. O que a gente pode afirmar é o seguinte, olha, os Estados Unidos é muito melhor adaptado que o Zimbábue para viver na sociedade em rede, mas a sociedade em rede é uma realidade e ela é global e afeta a todos. Tanto que o Cassius diz o seguinte, que a globalização é um outro nome para a sociedade em rede. A gente não pensa assim, mas ele diz é um outro nome. Sociedade em rede é um outro nome para a globalização. É claro, conforme eu disse, que essa sociedade em rede vai variar conforme as sociedades locais, como era o caso da sociedade industrial. A sociedade industrial atingia todos os países, mas havia países que eram especializados em produção agrícola, outros eram mais industrializados. Assim é a sociedade em rede, ela varia de cultura para cultura, mas ela atinge a todos. Toda a humanidade é afetada pela lógica da sociedade em rede. O problema é que ela não inclui todos. E se a gente for ver, grande parte da humanidade realmente não tem acesso, ou tem um acesso muito precário, muito limitado às tecnologias da informação e da comunicação, inclusive a internet. Com o advento do celular, essa realidade está até mudando um pouco, mas ainda assim, essa distribuição do acesso à sociedade em rede, às tecnologias da informação e da comunicação, esse acesso ainda é muito desigual. Então a sociedade em rede, o Castel vai concluir aqui, é um tipo específico de estrutura social. E ele faz questão de falar isso aqui porque ele não considera que ela é nem melhor, nem pior, nem mais ou menos evoluída que as outras estruturas sociais do passado.
ela simplesmente é uma realidade inexorável, inevitável da atualidade. Mas ele não quer dizer que ela é pior, por essência, não é pior e nem melhor que as outras estruturas sociais. Com isso, ele vai recusar a visão evolucionista da sociedade humana, aquela visão que é muito característica do iluminismo, que diz que os homens tendem sempre a melhorar. Então, se você desenvolve uma nova sociedade, ela automaticamente vai ser melhor do que a anterior. Por quê? Porque a tendência é sempre melhorar. O Castle vai recusar essa visão evolucionista. E ele dá como exemplo, por exemplo, o Holocausto dos judeus, no caso, né, o Holocausto nazista. Né, a sociedade alemã, provavelmente a mais culta da Europa, a mais desenvolvida do ponto de vista tecnológico, foi capaz de uma das maiores barbáries da humanidade, que foi o Holocausto, o assassinato de milhões de judeus. Então ele recusa essa ideia de que, porque a tecnologia realmente é uma tecnologia melhor do que as outras, é uma tecnologia extraordinária, que são as tecnologias da informação e da comunicação, mas uma sociedade, por ela estar baseada numa tecnologia que é melhor que a outra, não implica que ela seja melhor do ponto de vista do valor ético, de qualquer tipo de valoração do que as sociedades anteriores. Depois o Castle vai passar para a questão dos impactos da sociedade em rede. Ele fala que é importante conhecer a sociedade em rede. Para quê? Bom, já que ela não é automaticamente melhor do que as outras, nós precisamos conhecer os seus problemas e também saber das suas potencialidades para colocá-las em práticas. Ou seja, a sociedade em rede ser melhor ou pior vai depender do quê? De nós conhecermos os seus potenciais e colocar esses potenciais em prática. Porque ela não é automaticamente melhor do que as outras. Ela pode ser melhor por conta da nossa ação. Então, precisamos conhecer a sociedade em rede. E ele começa essa exploração da sociedade em rede pela economia. O que ele chama de uma nova economia vai brotar nessa sociedade em rede, e ele vai chamar isso de economia em rede, que é uma maneira nova de organizar a produção, a gestão e a distribuição, ou seja, é uma nova forma de organização econômica, na verdade. Né? Produção, gestão e distribuição inclui todas as atividades econômicas. O resultado dessa nova forma de organizar a produção, dessa nova forma, dessa economia em rede, foi um aumento muito grande da produtividade. A produtividade, a partir da década de 90, principalmente em alguns países como Estados Unidos, Finlândia, né, mas basicamente a gente usa como base os Estados Unidos. A produtividade teve um aumento muito grande. E ele vai dizer, olha, e não tem volta. E realmente, os desenvolvimentos tecnológicos, eles não têm volta. Né? A única forma de um país, de uma empresa e de um indivíduo manter hoje a competitividade é organizar-se em rede. Porque senão, se você não se organizar em rede, você não vai aumentar a sua produtividade. Como nós estamos no mundo competitivo, se você não aumentar a produtividade, você automaticamente vai perder espaço no mercado. Perdendo espaço no mercado, você tende a desaparecer, tende a ser superado. Então, todos os países são obrigados, de certa forma, a organizar a sua economia em rede. Quem não organizar a economia em rede vai ficar para trás. Isso é inexorável. E isso não é uma novidade no desenvolvimento capitalista. Quando surgiu a eletricidade, as empresas que não saíram do vapor e foram para a eletricidade faliram. Hoje nós estamos vendo a questão da comunicação. As empresas, as mídias que não souberem, pode ser a maior mídia que for, que não souberem transitar da televisão e do impresso para o digital, ou seja, que não souber agir economicamente em rede, elas vão também desaparecer, porque vão perder competitividade. Bom, um outro impacto
que o Castells analisa, e esse aqui é até controverso. E é interessante, vocês vão notar aqui que é um pouco controverso com o que nós vimos no módulo 1, para vocês verem que em relação ao trabalho há muita discussão entre os teóricos sobre a relação entre tecnologia e trabalho. Uma coisa que ele e todo mundo concorda, esse aqui não há controvérsia, é que a carreira estável e previsível ela tende a acabar. Isso aqui vai ser logo vai acabar. Não tem como sobreviver. O que é importante agora em termos de trabalho e de trabalhador são essas palavras aqui: flexibilidade, mobilidade e capacidade de requalificação, ou seja, capacidade de aprender. Sujeito que sabe, que aprende a aprender sozinho. Bom, o Castells vai dizer o seguinte, olha, agora essa aqui já é controvérsia, essa afirmação do Castells. Ele vai dizer que as mudanças tecnológicas não provocam desemprego, mas simplesmente elimina emprego de algumas áreas, mas cria em outras. Nós vimos no módulo 1 que outros autores têm uma ideia um pouco diferente disso. Isso, na verdade, ainda é uma questão muito controversa. Hoje não se pode dizer que há consenso em relação a isso aqui. Tudo ainda está no nível da especulação. Uma outra coisa interessante com relação ao mundo do trabalho é que o que vai ser valorizado é essa capacidade das pessoas trabalharem de forma autônoma. Quer dizer, esse trabalhador autônomo, criativo, independente, ele é um ativo valorizado no mercado. E ele acaba, paradoxalmente, se tornando mais estável. Mais estável por quê? Porque ele é cobiçado pelas empresas, então as empresas não querem perder. Não que ele tenha estabilidade garantida, ninguém vai ter nesse novo mundo do trabalho. Mas quando a pessoa ela é o que as pessoas dão a palavra na moda proativa, ela acaba se tornando mais estável porque ela é mais desejada, digamos assim, no mercado de trabalho. O trabalhador genérico, que é o trabalhador que faz tarefas rotineiras e não criativas, ele é menos estável, ele é mais suscetível à perda do emprego, mais suscetível ao desemprego e a ser despedido pela empresa. E ele vai perder emprego para máquinas, para trabalhadores mais baratos, ou trabalhadores mais baratos dentro do próprio país, no caso da Europa tem muito caso de imigrante, ou simplesmente as empresas vão sair desse país e vão procurar outros países onde o trabalho é mais barato. Então, o trabalhador genérico ele vai correr mais riscos, o trabalhador desqualificado, mas mais que desqualificado, não é? O trabalhador genérico, às vezes ele pode até ser qualificado, mas além dele ser qualificado, ele tem que ter isso aqui, ele tem que ser flexível, ele tem que ter capacidade de mudar a si mesmo o tempo todo e de aprender a aprender, né? Com relação à sociabilidade, o Castells vai afirmar, baseado em pesquisas, que a internet ela não diminui a sociabilidade, porque é muito recorrente dizer que as pessoas ficam tão envolvidas com seus celulares que esquecem de conversar com quem está do lado. O Castells vai dizer que isso é uma falácia, que a internet, o uso das tecnologias, não vamos dizer internet, não vamos colocar tecnologias de informação e comunicação, ela vai aumentar, inclusive, a interação no mundo real, face a face, e não diminuir. O que vai acontecer, é que também vai possibilitar um individualismo em rede. Mas ele vai dizer, olha, esse individualismo ele não é causado pelas tecnologias da informação e da comunicação. Esse individualismo já é uma tendência social existente na sociedade industrial e que as redes vão permitir que continue. É mais ou menos a ideia que a gente viu do narcisismo, que é uma forma de individualismo específica, né? Ele não surge com a internet, ele já surge na sociedade industrial já. E o Castells vai dizer, olha, esse individualismo ele vai continuar, né?
ele vai até ser amplificado pela rede. A rede se adapta bem a esse individualismo. E esse individualismo, muitas vezes, nós vamos ver em um outro texto, ele vai adquirir uma característica narcisística também, né? Ou pelo menos alguns autores vão identificar isso nas redes sociais. Mas nós vamos ver mais para frente. Outro impacto interessante da sociedade em rede é a questão da comunicação. Bom, primeira coisa que o caso vai dizer é o seguinte: olha, na sociedade atual, sociedade em rede, existe um fenômeno de uma grande concentração da comunicação. Aglomerados muito grandes que são simultaneamente globais e locais e que estão competindo de forma muito feroz entre si. A gente pode pegar alguns exemplos, né? Os estúdios de filmes americanos, as empresas de produção de software, como por exemplo a Microsoft, o Facebook, o Google, todos são empresas de comunicação, né? Os conglomerados jornalísticos, midiáticos, né? que incluem estúdios, canais de TV, publicações na internet, quer dizer, portais na internet, como é o caso do UOL. Então há uma concentração muito grande. Mas é interessante o seguinte, que eles não, esses grandes grupos, eles tendem a ter uma penetração, a se adaptar ao local também. Eles não são só globais que produzem coisas de cima para baixo. Eles tendem a atuar em rede também e ter uma capilaridade local muito grande. Né? Ou seja, essa concentração não vai implicar, né? Não implica em mais unificado nem o direcional, mas segmentado e interativo. Quer dizer, esses aglomerados, eles são interativos, eles são segmentados. Ou seja, é interessante que é uma coisa que vem de cima para baixo, né? Porque a concentração, ela vai provocar, ela é uma concentração de muita coisa na mão de poucos. Então, de cima para baixo, eles tentam se adequar ao formato em rede. Uma outra característica do universo da comunicação da sociedade em rede é a emergência dessas redes horizontais de comunicação. Por exemplo, essa proliferação de blogs de opinião, né? São iniciativas individuais ou de pequenos grupos. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode considerar que é uma comunicação de massa, porque no momento em que você coloca um blog na internet, ele potencialmente pode ser lido por todo mundo. Então ele é uma comunicação de massa. E se começar a ter um grande volume de leitura, é aí que ele se torna mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele não é vinculado à lógica do grande capital, da grande empresa. Ele é uma iniciativa, esse blog pequeno, é uma iniciativa autocomandada, uma iniciativa independente. Independente de empresas e independente de governos. Normalmente são iniciativas individuais ou de pequenos grupos, de organizações não governamentais, e assim vai. Ou seja, isso aqui é o de baixo para cima da internet, a comunicação de baixo para cima. Na verdade, são a amplificação dessas pequenas redes para a rede baseada em tecnologia da informação e da comunicação. O blog, na verdade, ele funciona na lógica das antigas redes. Eu abro um blog, um amigo lê, o outro lê, e começa uma informação de boca em boca, ou de e-mail a e-mail, de zap a zap, e de repente, utilizando toda a rede, ela se massifica. Então existe um movimento de cima para baixo, que são dos grandes conglomerados ou aglomerados da internet, das grandes empresas, e existe um movimento comunicativo de baixo para cima, que nasce de iniciativas particulares, mas tem potencial de atingir toda a massa da internet, toda a massa de usuários da internet. O que ocorre hoje em dia? Existe uma espécie de conflito e interação entre essas redes oligopolistas, né, de oligopólios, e essas redes horizontais, que são, digamos, menores, mas têm potencial de atingir massa.
uma espécie de disputa por espaço. Às vezes é uma simbiose, mas às vezes é uma disputa mesmo pela narrativa. São narrativas, normalmente essas redes horizontais, elas são alternativas aos meios de comunicação de massa, dos grandes conglomerados, alternativas à visão do grande capital. Às vezes elas são alternativas à direita também, né? O fascismo, o novo fascismo que está aparecendo no mundo, se utiliza também dessas redes horizontais, né? Os preconceitos, as posições muito radicais, o fundamentalismo religioso também se utiliza dessas redes horizontais. São pequenos grupos que vão se utilizar dessas redes aqui para difundir a sua comunicação. O Estado Islâmico, por exemplo, eu acho que é um exemplo clássico de rede horizontal. O Estado Islâmico, que não tem uma estrutura comunicacional, não tem governo, não tem grande empresa por trás, eles se utilizam de quê? Se utilizaram dessa estrutura aqui para difundir as suas mensagens e obter adesões, e adesões muito numerosas, massificar mesmo. Então, quer dizer, não quer dizer que essas redes aqui sejam do bem especificamente, não, né? Pode ser usadas, essas redes horizontais podem ser usadas de diversas maneiras, né? Elas também têm os seus perigos, digamos assim. A questão da política. Bom, a política ela está muito ligada à comunicação, ao espaço público da comunicação. Porque, afinal de contas, a política ela se faz através da comunicação. Então, quando você tem uma transformação na comunicação, você, obviamente, vai ter uma transformação na política, né? Então, você dominar os meios de comunicação, e quando eu falo dominar os meios de comunicação, não só os meios tradicionais, né? Os meios tradicionais, os políticos já sabem que precisam ter um certo domínio sobre ele, mas os meios também, os novos meios de comunicação, a internet, as novas mídias, é essencial para você ter hegemonia de poder, ou para você desenvolver contra-hegemonias, você desenvolver um discurso alternativo. Então, o Cassius acaba dando um exemplo com relação da imagem. Por exemplo, nós estamos na era da imagem, desde a televisão, e a imagem principal, a primeira imagem, a mais básica, mais eficaz, é a imagem pessoal. Se você destrói a imagem pessoal de uma pessoa, ela se torna uma arma política muito eficaz, né? Aliás, esse é uma das estratégias políticas mais utilizadas, é você destruir a imagem pessoal do seu adversário. Isso vai ser uma arma política muito eficaz. E a internet potencializa isso muito, né? Inclusive através de mentiras, de guerras cibernéticas, de uso de robôs nas redes sociais. Isso tudo está acontecendo hoje. São novas estratégias políticas de destruição da imagem pessoal. Se você tem uma aliança com grupos de mídias tradicionais, você vai utilizar essas alianças. Se você não tem, você pode se utilizar das guerras que são feitas através da internet, ou pode se utilizar das duas coisas. E isso acontece o tempo todo. Mas ele diz que aparece uma coisa muito mais importante do que essa questão de guerra de imagem pessoal. Com o surgimento da sociedade em rede, você vai começar a ter um conflito entre o Estado Nacional, que é o estado típico da sociedade industrial, e o que ele chama de Estado em rede. Porque as redes, elas são globais, como nós afirmamos. Ora, se elas são globais, elas vão o tempo todo colocar em xeque o poder político do Estado Nacional e vai gerar um conflito. Então os estados tentam se ajustar a essa nova realidade. Às vezes eles se fortalecem, tentam se fortalecer se unindo a outros estados, como é o caso da União Europeia, do Mercosul e de várias outras uniões regionais, para que você fortaleça um certo bloco e ele possa ter mais peso
estatal. Em todo caso, essas organizações regionais não deixam de ser uma espécie de... O Estado não deixa de abrir mão de sua soberania, pelo menos até um certo ponto. No mínimo comercial, por exemplo, no caso do Mercosul, os países do Mercosul acabam abdicando um pouco da sua soberania comercial por conta do fortalecimento do bloco, né, da poder de negociação que um bloco pode proporcionar. Os estados tentam também se negociar sua legitimidade com organismos mundiais, sejam eles econômicos, políticos, como é o caso da ONU, do Banco Mundial, do FMI, né? E às vezes os estados também delegam algumas de suas políticas para serem executadas por ONGs locais. ONGs locais que muitas vezes já trabalham em redes com outras ONGs locais de outros lugares do planeta, né? Então, o Estado Nacional está numa espécie de crise, numa espécie de dilema. Por quê? Porque está surgindo a sociedade em rede, e a sociedade em rede acaba criando uma espécie de governança global. O que o Castells não diz aqui é que os marxistas diriam certamente, eu vou deixar só esse dito aqui porque é um teórico marxista certamente faria esse questionamento. Ele falaria para o Castells: olha, Castells, você esqueceu de dizer que o Estado em rede é o que o pessoal chama de mercado, na verdade, né? E basicamente o mercado financeiro hoje em dia. Os marxistas certamente fariam esse questionamento para o Castells: falar, por que você não falou sobre isso, né? Que é basicamente isso. Mas o Castells não é marxista mais, então ele não vai entrar nesse assunto do mercado. Mas é só uma pontuação que eu quero dizer aqui, porque esse aqui é uma discussão que está muito em voga. Bom, resumindo, o Castells vai dizer o seguinte: olha, a sociedade em rede, ela não é o futuro. Ele fala, às vezes as pessoas pensam que a sociedade em rede é uma coisa que nós vamos chegar lá, nós estamos chegando lá. Não, nós já chegamos na sociedade em rede. A sociedade atual já é uma sociedade em rede. É claro que ela atinge diferentes graus, diferentes formas, de acordo com países, de acordo com culturas diferentes, né? Eu estava dando o exemplo do Zimbábue. Certamente o Zimbábue está ainda muito mais próximo da sociedade agrária, mas ele é afetado pela sociedade em rede. Ele tem que lidar com isso. Ele está menos preparado para se inserir na sociedade em rede. Assim como muitos países da América Latina, a maioria dos países da América Latina, estamos ainda despreparados para lidar com essa sociedade em rede, inclusive em condições de poder muito assimétricas com alguns outros países que têm muito mais poderio tecnológico, econômico. Depois o Castells vai falar a respeito de alguns aspectos políticos que ele considera importantes. Para quê? Para que nós possamos viver bem na sociedade em rede. O mote do texto do Castells é o seguinte: olha, a sociedade em rede é uma realidade, não há como fugir dessa realidade. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos tentar nos adaptar na medida do possível e também transformar essa sociedade em rede para que seja uma sociedade boa para os homens. Ou seja, nós precisamos, em certa medida, nos adaptar à sociedade em rede e, em outra medida, transformar essa sociedade em rede para que ela seja uma sociedade boa de se viver para toda a humanidade. Ele vai dizer que, para isso, o setor público é decisivo, é importantíssimo. E, para isso, o setor público precisa se adaptar à sociedade em rede. Ora, pensa bem, o setor público hoje é em todo o mundo, alguns lugares mais, outros menos. No Brasil, muito. Ele é muito hierárquico. Ele é a forma legal do Estado público, ela é absolutamente contrária à rede. Ela é totalmente hierarquizada. Ela é um organograma, uma árvore, né, de hierarquia. Então é preciso reorganizar o setor público, né? E para isso ele diz que precisa ser, eu pus aqui difusão, é difusão, viu gente?
Eu digitei hoje e não revisei o texto na hora de dar aula. Precisa da difusão de uma e-governação ou do e-governança, né? E o fim do modelo burocrático. Ele defende uma espécie de Estado em rede, ou seja, que o Estado se organize, inclusive na sua forma, em forma de rede, muito menos hierárquico e burocrático e muito mais em forma de rede. É um desafio muito grande. Nós que vivemos no Estado, nós sabemos que a cultura burocrática é muito forte e ela nos impregna, inclusive, né? O outro aspecto importante é com relação à política educacional. Ele diz que para que nós possamos viver bem numa sociedade em rede, é preciso educar para essas características, para que o indivíduo tenha essas características tanto no seu desenvolvimento profissional quanto nas suas interações sociais. Flexibilidade, criatividade, ensinar a aprender, ou seja, você não vai ensinar conteúdos prontos, você vai ensinar as pessoas a aprender, a adquirir mais conhecimento por conta própria e educar as pessoas para a inovação, ou seja, tem que mudar o sistema educativo do sistema conteudístico para um sistema que faça pensar, um sistema que desenvolva a criatividade nas pessoas. Depois ele faz uma consideração interessante, um outro ponto que ele vai desenvolver é o seguinte, ele diz que a sociedade em rede, a realidade atual da sociedade em rede é que ela lança a maioria da população a uma condição de, ele usa essas palavras, irrelevância estrutural, ou seja, a sociedade em rede é uma estrutura social. A maioria da população hoje, grande parte, é a maioria mesmo, porque a maioria está excluída, ela é irrelevante para essa sociedade em rede. Ela não tem função, ela é supérflua, né? Então ele vai dizer, olha, qual a solução? Por que isso? Por que isso acontece? Por que essa irrelevância que certas pessoas têm para a sociedade em rede? Porque a competição é muito grande. Alguns países ou regiões desenvolvem uma produtividade muito grande e acabam sendo vencedores. E quem ficou para trás fica fora da sociedade em rede. A solução que o Castells propõe para isso são políticas públicas internacionais para integrar a população, a vasta população mundial que está excluída, integrar essa população à sociedade em rede, ao invés de partir para a caridade. Porque a outra solução, né, você tem uma realidade que a maioria da população está excluída. A outra solução seria a caridade. Você dá um certo dinheiro para as pessoas viverem, alguma coisa assim, dá comida, medicamento. Né? A outra solução que ele propõe são políticas públicas internacionais. Nesse ponto aqui, é interessante levantar que existe uma divergência dos marxistas em relação ao Castells. Os marxistas argumentam, os teóricos marxistas, sociólogos marxistas, argumentam que a marginalização, e o Castells até reconhece isso, a marginalização decorre da competição. A competição capitalista que vai marginalizar as pessoas, vencedores e perdedores. E os marxistas acham que isso é irreversível sob o regime capitalista. O Castells acredita que não. Acredita que dá para você fazer como o Estado Social Democrata fez na Europa, digamos assim, domar o touro. O capitalismo é uma espécie de touro. Ele é implacável, ele é furioso, e é realmente, o lucro é o lucro é o objetivo final, e para você conseguir o lucro, se você deixar o capitalismo desembestar, ele pisa no pescoço das pessoas. A social-democracia europeia, digamos assim, por um período de tempo, uns 40 anos, domou esse touro.
né, distribuiu as benesses do crescimento capitalista para a grande maioria da população. O Castells acha que é possível você fazer isso. E possível como? Você desenvolver políticas públicas internacionais. O problema que é interessante é que isso aqui parece uma utopia tão longe, né? Se você for olhar o cenário internacional, ninguém está disposto a fazer política pública internacional para integrar ninguém. Cada um quer cuidar da sua competitividade, inclusive os países. Pensa na China. A China desvaloriza a sua moeda sistematicamente para que os seus produtos fiquem baratos, para que ela desenvolva a sua indústria, a sua economia em rede, e ela está desenvolvendo mesmo, e os outros países que se lasquem, né? Então, quer dizer, eu acho até meio ingênuo essa solução que o Castells imagina aqui, mas tudo bem, né? E é interessante, eu acho que nesse caso os marxistas, os sociólogos marxistas, eles são um pouco mais realistas. Eles vão dizer, olha, a competição capitalista ela é muito feroz, é muito difícil você domar esse touro, né? O touro do capital, do lucro, é impossível. Tanto é que vários economistas liberais acham que a solução é a caridade, né? Acham que a solução é o Bolsa Família. Muita gente pensa que o Bolsa Família, que os programas de renda mínima é um programa de esquerda, porque aqui no Brasil ele foi implementado por um partido de esquerda, né, um partido progressista, mas os programas de renda mínima eles são de inspiração liberal. São economistas liberais, pró-mercado, que dizem que é necessário porque eles falam, não tem jeito, muita gente vai ficar marginalizado mesmo. Então, a única solução é você dar um pouco de dinheiro para essas pessoas para elas não morrer de fome. A gente tem que ser um pouco humano, né? Agora, o Castells realmente, eu acho que nessa parte ele cai numa contradição, porque nesse ponto, que é a parte final do texto dele, ele dá a entender que a elevação da produtividade, ele chama isso de dinamismo produtivo, exclui pessoas. Mas antes, ele diz que o aumento da produtividade não causa desemprego. Lá no começo do texto, quando ele vai falar do trabalho, ele diz que o aumento da produtividade não causa desemprego. Mas aqui ele diz que está excluindo pessoas, né? Existe, eu acho que o Castells não elaborou bem isso, pelo menos nesse texto. Talvez em outro momento ele tenha elaborado melhor isso aí, né? Mas realmente aqui há uma certa contradição. Talvez porque seja um texto também, uma espécie de resumo da obra dele, né? Então a gente, para tentar entender isso no caso, a gente precisava ler mais a obra dele e verificar como é que ele encara realmente essa questão do trabalho, do aumento da produtividade. Bom, por fim, o Castells vai dizer o seguinte, olha, criatividade e inovação são os lemas da sociedade em rede. Então, a sociedade em rede, ela só funciona realmente com as pessoas criativas, produtivas, né? Mais uma vez o marxismo vai dizer assim, ó, mas ela seleciona, não é todo mundo que vai ser criativo e produtivo, sempre vai ser uma minoria muito grande. Bom, isso deixa essa discussão para lá, né? Eu só estou colocando que existem pontos de vista divergentes do Castells. O Castells vai dizer, olha, a criatividade e inovação é fundamental na sociedade em rede e é necessário eliminar barreiras à criatividade. E ele sugere que os direitos de propriedade intelectual são barreiras. Ele diz, olha, as barreiras são os direitos de propriedade intelectuais. O que são isso? Patentes, proteção a ideias, proteção a criações artísticas, como é o caso de Hollywood, que não por exemplo, você não poder baixar um filme, tornar isso crime, é uma espécie de proteção de propriedade intelectual. O Castells diz que isso são barreiras a quê? A criatividade. Ele é a favor da livre circulação de ideias, que as pessoas não sejam donos das ideias, que elas não ganhem dinheiro com ideias, né? E ele dá o exemplo, por exemplo, do Linux, dos sistemas de informática de código aberto, que as pessoas inventam e elas não são donas daquilo ali. Outras pessoas podem pegar aquilo ali e transformar do jeito que quiser. Ele acha que tem que ser dessa maneira que tem que funcionar, e não através do uso de patentes, de
e de leis de propriedade intelectual. Ele acha que essas leis de propriedade intelectual vai brecar a criatividade e a inovação que são necessárias para a sociedade em rede. Bom, mais uma vez é interessante porque isso é uma utopia do Castells, mas o que ocorre hoje é justamente o contrário, né? Esses acordos internacionais que estão sendo feitos aí, eles estão sendo feitos justamente para que haja uma maior proteção da propriedade intelectual. Esses acordos transpacíficos, transatlânticos, todos eles incluem cláusulas que tornam crime você plagiar, você copiar, você baixar filme, você violar patentes, você pegar as ideias dos outros sem pagar nada. Quer dizer, o que ocorre hoje, pode ser que isso mude no futuro, mas o que ocorre hoje a nível internacional é que as empresas, e principalmente os governos, onde essas empresas têm sede, que são os governos dos países desenvolvidos, são radicalmente contra você difundir o conhecimento, né? Eles são a favor da proteção intelectual, da propriedade intelectual. Bom, pessoal, então agora chegamos ao fim, né, desse texto. Eu queria só dizer mais uma coisa. Essa perspectiva do Castells aqui, a respeito da sociedade em rede, das tecnologias, é uma perspectiva, como vocês viram, bastante sociológica, né? Uma perspectiva, um olhar sociológico sobre a tecnologia e a interação dessa tecnologia com a sociedade. Na próxima aula, a gente vai ver um olhar mais técnico, né, da área de comunicação sobre a internet. É interessante ver, comparar esses dois olhares para a gente ter uma ideia de como o mesmo objeto pode ser abordado de diversas maneiras. Então, encerramos aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado.